está falando é a irmã Paula. Em continuação do nosso episódio de Deus Continua Fazendo Milagres, hoje eu convidei o irmão Ademir Branco para estar contando para a gente o grande milagre que Jesus fez na vida dele. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de contar o seu testemunho para a gente. Então, irmão, conta para nós o que Jesus fez na sua vida, o grande milagre que Ele operou na sua vida. Paz do Senhor a todos os irmãos que vamos ouvir aí. Eu quero falar para vocês que Jesus é o único que pode fazer milagre. Eu estava em 2007 com um grande problema. Numa madrugada senti uma dor muito forte no meu coração, no meu peito e amorteceu meus braços. De manhã cedo me levantei e fui no hospital. Quando chego no hospital fiz aqueles exames de coração, aqueles elétricos e veio o diagnóstico que eu não tinha nada. Quando estava para vir para casa, o médico me chamou e pediu para mim fazer alguns exames, porque ele falou que não era normal aquilo que tinha acontecido comigo. Sim. E eu peguei e peguei uma consulta e o médico me deu os exames e fui fazer os exames. E passado alguns dias fomos lá, pegamos os exames prontos e quando eu trouxe para casa, a minha esposa olhou os exames e viu que tinha algo que não estava certo. Ela olhou as minhas plaquetas muito baixas, a imunidade muito baixa e fomos procurar um médico. Procuramos um médico no dia seguinte, quando chegamos lá no médico, o médico olhou e a gente disse, você vai ter que procurar um especialista para analisar esses teus exames porque tem alguma coisa fora do normal. E no mesmo instante peguei um médico particular e fui levar os exames para ele. Quando cheguei lá, entregamos os exames para ele, ele falou para mim que os exames estavam errados. Não podia uma pessoa como eu estava ali, com os exames daquele, o laboratório tinha errado, ou algo estava acontecendo na minha saúde. No mesmo instante eu fui lá, fiz os exames, isso era por volta de umas 11 horas da manhã, a gente vai lá, paga o exame e já me traz as 2 horas que eu quero ver esses exames. Daí fui lá, fiz os exames, quando foi 2 horas eu levei lá e quando eu entreguei os exames para ele, ele falou para mim, realmente os papéis do exame estão constando que você tem alguma coisa, só que eu vou ter que investigar o que você tem. E passou o dia seguinte, fui lá, fiz uns outros exames que tira o sangue e tudo, que vai para a cidade de São Paulo para investigar tudo que tu tem. E fiz esses exames, fui para São Paulo, levou mais ou menos uns 15 dias e comecei a ficar atribulado com aquilo ali, porque a gente viu que o médico não estava de brincadeira, as coisas não estavam de brincadeira. E quando voltou os exames em 15 dias, o médico olhou meus exames e ele disse, aqui está constando que você tem uma doença muito grave, nós precisamos ver que tipo de doença que você tem. Eu conversando com o doutor, eu perguntei para ele, mas sim doutor, que tipo que o senhor pode me dar uma análise para mim pelo menos ficar mais tranquilo, ela é grave ou não é? Ele disse, aqui pela minha experiência está dizendo que você tem um tipo de leucemia, né? Mas nós precisamos fazer um exame de medula. E marcamos o exame de medula, né? E quando nós fomos lá para o hospital para fazer esse exame de medula, um exame muito constrangido, entende? Deixa a gente, eles tiram das costas da gente, uma agulha grande, então a gente fica bem abatido, porque a gente não pode se mexer, é capaz de ficar paraplégico, tem tudo aquilo, eles dão um monte como é que eu vou dizer para vocês, para a gente ficar bem parado para não acontecer algo pior. Acaba ficando nervoso. E foi esse exame de novo para São Paulo e passado alguns dias voltou, o médico me chama e quando me chama ele disse que eu estava com uma doença chamada tricoleucemia, né? Maligna, ele falou que não tinha cura e que tinha um processo muito grande para mim passar. E eu falei para ele assim, mas doutor, tem chance? Os médicos, normalmente alguns, depende do tipo do médico, às vezes até quer, como é que eu vou dizer para vocês, esconder um pouco da enfermidade para a gente não ficar tão abatido. Sim. Mas esse doutor olhou para mim e disse, meu irmão, é o seguinte, tu vai ter que passar por quimioterapia, tuas plaquetas vão abaixar mais, a tua imunidade vão abaixar mais, tu vai pegar bastante infecções, vai ter que ir para o hospital e assim por diante. Mas resumindo, ele quis dizer que eu ia para o hospital uma hora dessa e não ia voltar mais.
E só para os irmãos terem uma ideia, as minhas plaquetas estavam em 70 e a minha imunidade estava em 1400. Sendo que uma pessoa normal, as plaquetas é 150 para cima e a imunidade é 3.600 para cima. Então estava com 1.400, para vocês terem uma noção, bem baixo. Qualquer pessoa que desse um espirro, eu pegava uma ali. Ele estava bem abatido, sofrendo. E eu falei com ele quanto que era as quimioterapias, foi um valor meio alto. Eu disse para ele, doutor, eu não tenho as condições de pagar esse valor e eu quero fazer pelo SUS essas quimioterapias. Esse tratamento eu quero fazer pelo SUS. Ele me encaminhou, o médico me encaminhou, me tratou muito bem, me encaminhou e fui no posto de saúde, cheguei lá e me encaminharam para uma cidade chamada Lages e fui fazer o tratamento. Mas antes de acontecer tudo isso, eu sabia que Deus tinha algum propósito na nossa vida. Eu sabia que Deus estava trabalhando, sabia que tudo que Deus faz tem algo para nós lá na frente. Nada é em vão. E passou 45 dias, a cidade de Lages, lá no hospital, me chamou para fazer essa quimioterapia. E eu confiando que eu estava diante da presença de Deus, ia chegar lá, várias pessoas oraram por mim, que eu ia chegar lá e o médico ia fazer um outro exame e ia estar curado. Isso vinha na minha mente já. E cheguei lá, levei meus exames, o médico disse, esse teu exame para mim não vale nada, porque eu tenho que fazer tudo novo, porque aqui é um hospital modelo, nós não podemos pegar por exames dos outros, tem que ser exames feitos por aqui. Fizemos os exames de novo e estava mais baixo ainda as plaquetas e imunidade do que estava nos meus exames. Ele olhou para mim e disse, Daniel, o teu caso é meio sério, grave, nós vamos ter que tratar, a gente vai ver o que a gente consegue fazer para ver se há uma cura para tu viver um pouco mais. E eu vim para casa triste, meus irmãos, desanimado, eu como ser humano, vim bem abatido, cansado e achando que estava o fim. Para mim, eu falo bem a verdade para vocês, eu achei que ali era o final da minha vida. Daí comecei a analisar comigo. Muitas vezes a gente quer ganhar tudo e de repente perde num piscar de olho, Deus vai lá e tira a nossa vida e nós vimos que a gente não tem valor nenhum para o ser humano, mas para Deus eu tenho certeza que a gente vale muito. E vim para casa, foi marcado os dias das quimioterapias. Passado alguns dias, eles me ligaram. Só que essa quimioterapia, meus irmãos, eu tive que fazer 5 quimioterapias, todo dia uma. Que normalmente as pessoas fazem quimioterapia, elas fazem uma, levam 12, a 18 dias faz de novo. E eu tive que fazer 5 todo dia, não podia pular nenhuma. Tem que ser em seguida, de segunda a sexta-feira. E o médico me falou, teu cabelo vai cair, vai dar reação, vai dar vômito, tu vai passar por alguns problemas com a quimioterapia, que isso é do remédio, é normal, é do remédio. E marquemos o dia da quimioterapia, fui fazer, foi a minha esposa. Já fui preparado para cair o cabelo, já fui preparado para sair com as pessoas carregando eu. Fui bem preparado porque eu já sabia, o doutor já tinha me explicado tudo o que iria acontecer. E fomos para a cidade de Lages, daqui a cidade de Lages dá 120 km mais ou menos. Fiz a primeira quimioterapia, cheguei lá, levar lá para aquela sala, levou a minha quimioterapia mais ou menos umas 3 horas. Várias pessoas dentro daquela sala fazendo quimioterapia, todo mundo entrava caminhando, e quando chegava no final da quimioterapia, uns eram carregados, outros desmaiavam, outros saíam na cadeira de roda, e eu começava a olhar as pessoas saírem e pensei comigo, será que eu vou sair assim também? Só que cada vez que eu entrava na sala de quimioterapia, parece que tinha alguém do meu lado. Sabe quando você, assim, uma pessoa não te dá a mão, mas tu sabe que tem alguém do teu lado? Sente, ali eu olhei e vi que tinha alguém do meu lado. E eu comecei a analisar e comecei a falar com Deus, e eu sabia que o Espírito Santo de Deus estava do meu lado. Né? E eu, quando fiz a primeira quimioterapia, não deu nada de reação. A minha esposa trouxe o carro até Rio do Sul. Chegou o dia seguinte, voltamos, eu fui dirigindo de novo. Meu médico disse que eu não podia dirigir nada, eu estava normal. E fiz a segunda quimioterapia, e chegando lá na quimioterapia, apareceu uma pessoa, uma moça, também com um tumor no seio. Comecei a falar de Jesus para ela, e quando eu comecei a falar de Jesus para ela, ela desviada. Ali preguei para ela, pregava para todas as pessoas que estavam ali dentro. Mesmo falava que Jesus curava e eu precisava da cura. Né? E fiz a segunda quimioterapia, voltamos para casa, daí eu voltei dirigindo já. Na segunda. E a minha esposa disse assim, mas não pode? Eu disse, não, mas eu estou bem, estou tranquilo.
Chegou a terceira quimioterapia, quando eu fui para fazer, uma enfermeira que estava de férias, voltou a trabalhar, ela perguntou de quem que eu era acompanhante. Porque tu estava bem. Eu estava bem, ela disse que daí as moças, não, ele estava bem, mas não pode. E a terceira quimioterapia não deu nada nesse rapaz? Eu disse, não, pela graça de Deus, não deu nada em mim, eu estou tranquilão. Fiz a terceira, fiz a quarta quimioterapia, fiz a quinta, foi todos os dias, fui dirigindo e voltei dirigindo. E fiquei esperando para o cabelo cair, fiquei esperando pela reação. Quando chegou na sexta quimioterapia, vim para casa, marquei uns 30 dias para voltar no médico. E pela misericórdia de Deus não caiu um fio de cabelo meu, não deu uma ânsia de vômito, não deu uma reação nenhuma, meus irmãos. Tudo que aconteceu, pela graça de Deus, eu senti o Espírito Santo do meu lado. Eu vi as pessoas sair carregadas, eu vi as pessoas sair na cadeira de roda, e eu, pela graça de Deus, não aconteceu nada. Eu sabia que Deus estava trabalhando na minha vida, eu sabia que Deus tinha algo para mim. Passados 30 dias, fomos lá no médico, o médico pediu para mim fazer os exames para ver se tinha dado certo a quimioterapia. E nesse processo, meus irmãos, quando a gente está assim, bem abatido, a gente fica meio desacreditado. A gente acha que é o fim da nossa vida, a gente acha que nada mais tem solução. Só que se nós formos leitores da Bíblia, se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai ver que a palavra de Deus, em vários capítulos, em vários versículos, Deus curou vários. Curou cego, curou leproso. Então eu creio que através da fé a gente alcança. Através da fé. E passados os 30 dias, quando passou esses 30 dias, eu voltei no médico. Eu pensei assim, agora eu vou chegar lá, o médico vai olhar meus exames, eu sirvo a Deus já há 28 anos, e o médico vai olhar para mim e vai dizer que eu estou curado e eu vou voltar para a minha vida normal. E passados os 30 dias, voltamos lá, o médico me chamou, quando ele me chamou, ele balançou a cabeça e disse assim para mim, Éder, infelizmente o tratamento que nós fizemos com você não deu certo. Bem assim ele falou para mim, nós vamos ter que partir para um plano B, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer contigo, talvez um transplante de medula, alguma coisa nós vamos ter que fazer, um plano B nós vamos ter que fazer contigo. E eu disse assim, doutor, quanto tempo eu estou indo com uma convenção e quando eu voltar eu vou fazer esse tratamento contigo, vou ver o que a gente vai fazer contigo. Eu disse, então deixa eu fazer mais um exame. Ele olhou para mim e disse, não preciso, já sei o que tu tem. Eu disse, não, deixa eu fazer mais um exame, doutor. Ele disse assim, não, tá, já que está me pedindo, assim, eu vou deixar de fazer mais um exame. Fiz o exame, eu voltei para casa, marcado para 45 dias eu voltar para o médico ver o que ia fazer comigo. E me lembro também, minha irmã, que quando eu estava vindo para casa, eu ia pregar numa congregação, né? E eu e minha esposa, a gente vinha conversando na estrada, triste, desanimado, chorando. Eu disse, o que eu vou pregar hoje à noite? Como é que eu vou falar para o povo que Jesus faz milagre? Se eu estou aqui arrebentado, o médico só falta dizer que eu vou morrer. E vim para casa, pensei em ligar para o pastor da igreja e cancelar para ele mandar outro. Mas eu vim na estrada e disse, não, eu vou. Eu vou lá pregar e eu sei que Deus vai estar no controle de tudo. E fui lá naquela noite, preguei, foi uma benção. E nesses 45 dias que passaram, meus irmãos, eu orei por muitas pessoas que vinham pedir oração para mim. Muitas pessoas eu orei por elas, passados 5, 10 dias, ligavam para mim que Jesus tinha curado o filho, Jesus tinha curado o irmão, Jesus tinha curado a mãe, Jesus tinha curado a avó, vários, assim, foi acho mais de 15 pessoas que eu orei, eles ligavam para mim e diziam curado. E eu quando desligava o telefone, eu falava com Jesus e dizia assim, Jesus, eu estou orando, as pessoas estão sendo curadas, e eu que preciso da cura, não estou recebendo a cura. Mas eu aprendi, meus irmãos, que é no deserto que Deus prova a gente. É naquela hora que Ele quer ver se tu é fiel, naquela hora que Ele quer ver se tu ama mesmo Deus de verdade, se tu confia nele. Né? E eu, pela graça de Deus, nunca reclamei, nunca disse o porquê dessa doença. Deus é testemunho que eu nunca falei, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Nada. Mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha um plano na minha vida. Dentro de mim vinha algo muito forte que falava comigo. E quando eu pensava em morrer, o Espírito Santo falava comigo, eu sou o dono da morte. Quantas pessoas você vê aí com a saúde todas, bate o carro e morre. Então eu dou a vida e eu tiro a vida. O Espírito Santo falava comigo e eu comecei a tranquilizar meu coração. Mas na mesma hora vinha aquela dúvida que eu tinha que voltar para o médico falou isso, porque o médico estudou para isso, ele sabe o que vai acontecer.
E nesses 45 dias, várias pessoas ligavam para mim dizendo assim: ó, Ademir, sabia que o fulano morreu de câncer? Sabia que o fulano morreu disso? Muitas vezes, meus irmãos, eu deitado na cama, dormindo, o telefone tocava, ia lá ver, ele ficava ligando: Ademir, eu só queria te avisar que o fulano morreu dessa doença. Eu ia para a cama, meus irmãos, arrebentado, triste, sem saber o que fazer. E todas as vezes eu orava, e Deus, graças a Deus, todas as vezes Deus consolou o meu coração. E chegou nesses 45 dias, um dia que estava meu filho mais velho doente, meu filho mais novo doente, minha esposa doente, minha neta doente e eu doente. Ficamos na mesa nós todos, a minha mulher olhou para mim e perguntou: parece que Deus esqueceu de mim. E naquele dia eu olhei para ela e disse: não, Deus não esqueceu, Deus está trabalhando. E eu sabia que Deus estava no controle de tudo. E eu falei para ela, disse: não, nós vamos vencer, porque Deus tem o melhor para nós. E chegou os 45 dias de eu voltar no médico. E nisso eu já estava cuidando da congregação, dessa que hoje a gente cuida aqui até hoje. Estava cuidando da igreja, no domingo à noite, fizemos o culto, fomos para casa. E quando chegamos em casa, foi a minha esposa orando, ela foi dormir, meu filho foi dormir, eu fui passar a orar, porque eu sabia que de manhã eu tinha uma decisão muito grande para ser tomada através do médico, o que ele ia fazer comigo. E quando eu estava orando, por volta umas 10h30 da noite, mais ou menos 11 horas da noite, eu comecei a orar. Quanto tempo, eu não sei quanto tempo eu estava orando, e eu clamando ao Senhor, pedindo graça, pedindo por tudo que eu tivesse que passar, que Ele me acompanhasse como ali Ele tinha me acompanhado. E de repente veio uma mão e encostou no meu ombro, e eu orando, e quando veio essa mão e encostou no meu ombro, eu olhei para trás assustado, não tinha ninguém. E daí eu voltei a orar e disse: não, eu vou ver se não foi a minha esposa ou meu filho que me chamou para alguma coisa. Eu fui lá no quarto e meu filho estava dormindo. Fui lá no outro quarto e minha esposa estava dormindo. Daí eu entendi que o Espírito de Deus, próprio Jesus Cristo, estava ali comigo. Voltei a orar. Quando eu voltei a orar, as duas mãos encostou a mão nos meus ombros. Eu sempre costumo dizer por aí, meus irmãos, que a maioria dos nossos irmãos evangélicos sente a presença de Deus. Eu vou te dizer que eu fui tocado por Jesus. Eu falo com a plena confiança, sabendo que quando a pessoa encosta nos teus ombros assim. E quando eu fui tocado, orei mais não sei, não vou dizer para vocês quanto tempo, mas orei mais um tempo. E a presença de Deus naquele lugar onde eu estava foi muito grande. Chegou de manhã cedo, levantamos cedo e fomos para a cidade de Lages para ver o que o médico ia dizer para mim, o diagnóstico, o que nós deveríamos fazer. E quando nós chegamos na metade do caminho, eu olhei para minha esposa e disse: ó, se o médico chegar lá e dizer para mim que eu não tenho mais nada, tu não se assuste. Ela olhou para mim e não falou nada. Chegamos na cidade de Lages, esperamos lá na fila, que era por hora de chegada. O médico me chama. Quando ele me chama, ele disse: tu é o Ademir Doutor Branco? Eu disse: sim. Tu tem aquele problema lá na ventriculocemia, isso, que não deu certo, sei lá o quê. Mexendo no computador. E os exames vêm dentro de uma pasta. Cada paciente tem uma pasta lá naquele hospital. E mexeu no computador para marcar datas, o que tinha que fazer ali. E quando ele marca a data, ele pega a minha pasta e pega meus exames. Quando ele pega meus exames para olhar, ele começa a olhar para o exame e olhar para mim. Assim. Ele ficou acho que uns 30 segundos olhando para o exame e olhando para mim. E quando ele para, ele dá uma olhadinha e ele só diz assim para mim: o teu Deus deve gostar muito de ti, né? Meu Deus. Eu disse: sim, por quê, doutor? Porque aqui agora os exames estão dizendo que a tua imunidade está em 3.600, as tuas plaquetas estão em 155, então pelos exames tu não tem mais nada. Pelos teus exames pode voltar a uma vida normal, pode fazer caminhada, pode voltar para o teu trabalho, pode fazer academia se tu gosta de fazer, tu pode ter uma rotina normal, porque o teu Deus deve gostar muito de mim. Irmãos, quando eu saí de lá, pensa num camarada alegre que sai de lá de criança. Eu pude olhar para trás. Eu pude olhar para trás e ver a mão de Deus na minha vida. Então eu vi que vale a pena servir a Deus,
Vale a pena buscar a Jesus. E quero dizer para vocês que talvez você está enfermo, tem algum parente enfermo, tem alguém que vocês acham que não vai ter solução. Eu quero dizer, confie em Deus. Confie em Jesus, que eu tenho certeza que através da fé de vocês, através da oração de vocês, Jesus vai restaurar a família, Jesus vai restaurar, vai fazer um milagre. E para Jesus curar de uma gripe ou curar de um câncer, para ele é a mesma coisa, não faz diferença. Então são essas minhas palavras e quero te agradecer. Estamos aí à disposição e hoje estamos aqui cuidando de uma igreja aqui na cidade de Rio do Sul, no bairro Barragem. E Deus tenha abençoado aqui o povo, temos visto um milagre. E se um dia um de vocês que está nos escutando quiser vir nos visitar, amém, as portas estão abertas para vocês. Amém. Glória a Deus, eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite novamente. A prova viva de um milagre. A prova viva que Deus continua fazendo milagres. Basta a gente ter fé e esperar que no tempo certo Jesus age. Amém? Eu tenho certeza que você foi tocado por esse testemunho. Como o irmão disse, creia que o teu parente vai ser curado, o teu filho vai receber a cura. Creia em Jesus e entregue a sua fé, o seu problema nas mãos dele, que as demais coisas ele faz. Amém? Amém. Deus abençoe, um grande abraço.